Muito bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo da série, uma live da série Viver de Yoga Personal. Eu sou a Patrícia Zillig e aqui nesse canal nós discutimos assuntos, nós discutimos temas de como você, professor de yoga ou qualquer linha relacionada, pode faturar, pode ganhar mais de R$5.000 por mês, né? Então, R$5.000 em 30 dias com aulas de yoga personalizadas. Mesmo que você seja um professor iniciante, mesmo que você tenha acabado de se formar na profissão. E o tema de hoje, o episódio de hoje, é um episódio muito interessante, principalmente para quem está começando na profissão, que é iniciante, professor iniciante, primeiro deve ganhar experiência, pegar experiência na área e depois você deve ganhar dinheiro. Então, a sua meta inicial não deve ser ganhar dinheiro, deve ser sim você focar em ganhar experiência, para que depois de um tempo você consiga realmente viver da sua profissão. É uma dúvida, tá? É uma questão que vamos colocar. Primeira coisa, vamos pensar qual que é a definição de iniciante, tá? Então, eu sempre, né, quem tá acompanhando minhas lives sabe, eu pego aqui a definição do dicionário, né? Então, vamos ver qual que é a definição de iniciante. Iniciante significa que inicia, iniciador, né? Obviamente. Outra, que ou aquele que está começando a adquirir experiência ou a prática de algo. Ou ainda, principiante, neófito, novato, ou para quem aí é mais nerd e fã de Star Wars, um Padawan. Padawan, uma pessoa que está ali em treinamento para que você possa evoluir mais. Então, essa é a definição de iniciante. O iniciante não é uma pessoa que está ali, que está no processo lá na frente e tal. Mas vamos pensar um pouco. Então, o que é iniciante? Iniciante, então, é uma pessoa que teve uma opção ali, que teve a iniciativa de começar algo. Então, esse começar algo é começar algo que vai fazer bem para ela, enfim, algo que ela queria muito colocar na sua vida. Então, isso é uma pessoa iniciante. Iniciante é aquela pessoa que não teve ali tanta experiência ainda com a nova profissão, tá no processo, né? Então tá ali logo no início e é muito curioso que esse processo de iniciação, esse processo de você iniciar algo, é um processo que é necessário para qualquer coisa na vida. Então, como é que você ganha experiência com algo? Fazendo. Como é que você ganha experiência sendo professor de yoga? Dando aulas, ministrando aulas. Como é que você ganha experiência, sei lá, fazendo arroz? Fazendo arroz. Então, a experiência é prática. Você pode ter estudado, pode ter feito vários simulados, pode ter feito várias coisas, mas realmente a prática vai te dar a experiência necessária para que você realmente se torne um profissional mais robusto, vai ganhando ali mais experiência em como lidar com diversas situações do dia a dia, em como ministrar várias aulas para tipos de pessoas específicas, enfim, você vai pegando experiência com a prática, né? Então, ser uma pessoa iniciante é algo que está começando agora. Só que só para fazer uma observação, mesmo que a pessoa seja extremamente iniciante na profissão, tem uma diferença quando nós falamos em yoga. A diferença é, a pessoa, para que ela ministre aula de yoga, é necessário que ela vivencie antes. Então, é necessário que ela seja aluna, né? Aluna ou aluno. Então, essa é a grande diferença. Você não vai fazer algo só no seu trabalho. Pelo menos a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas que ministram aula de yoga não vieram porque é uma profissão que parece ser a melhor profissão para ganhar dinheiro ou a melhor profissão para alguma coisa. Não, geralmente são pessoas que entraram como alunos, ou começaram a ler, estudar, enfim, começaram a entrar como aluno, viram, observaram, perceberam a importância de todas essas técnicas, como as técnicas e como todo o conhecimento, né, como todo esse acervo, essa filosofia fez diferença na vida delas. Falou, putz, eu poderia sim ter como missão de vida transmitir isso para outras pessoas. E eu poderia fazer isso, farei com prazer, né, e ainda seria minha profissão. E ainda vou pegar um karma positivo, um karma muito, muito legal para mim. Então, enfim, são várias coisas. Então, você não é totalmente inexperiente quando você fala em yoga, porque você primeiro vivenciou. Então, você deve se recordar como é que foi a sua primeira aula, quais foram as suas primeiras mais dificuldades, quais foram as coisas que você
teve mais facilidade. Tudo bem que para cada pessoa funciona de um jeito, né? O yoga não é o mesmo para todo mundo, cada pessoa é uma, então a vivência vai ser única. E até a sua vivência hoje e amanhã vai ser vivência diferente, mesmo que você faça a mesma prática, tá? Então, você vai ter essa experiência. Então, você não é uma pessoa que, por exemplo, se você for pensar qualquer outra profissão, né? Você vai ser... Vamos pegar um exemplo X aí, muito diferente. Bom, vamos pegar o exemplo que eu tava falando de fazer arroz. Você nunca cozinhou em casa. E aí você vai ter que trabalhar em algum lugar e você vai ter que começar a cozinhar. Você não faz nem ideia do que é aquilo. Mas tudo bem que ainda comida você tem uma ideia de como deve ficar. Mas se a gente for pensar, você vai vender você vai trabalhar numa loja de eletrônicos, você vai vender algo específico muito diferente. Você nunca teve contato com aquilo e você vai ter que vender aquilo, por exemplo. Aí é diferente, porque você não vivenciou aquilo. Agora, como professor de yoga, você vivenciou aquilo que você está fazendo. Então, você vivenciou os pranayamas, os asanas, todo o processo de treinamento de meditação. Enfim, você não é totalmente iniciante. Você não é uma pessoa que é um papel em branco. Você já vivenciou aquilo, né? Então, é um iniciante, por mais que você não tenha experiência em ministrar aula, você tem experiência em vivenciar o yoga, então é diferente. Então entende que mesmo você sendo iniciante e professor de yoga, é um iniciante que não é tão iniciante assim. É um iniciante que você já tem uma bagagem, que é a sua vivência. Então, isso é ser iniciante em yoga. É alguém que já vivenciou, já foi aluno, mas só está começando a ganhar experiência com aulas, tá? E o que não é ser iniciante? Então, o que não é ser iniciante é alguém que já tá lá há um tempo, que já ministra aulas há um tempo, que já, sei lá, tá 10, 15, 20 anos, ou 5, ministrando aulas e já ganhou ali uma certa robustez, né, com essa questão de aulas. Uma coisa importante para se falar é essa questão de ser iniciante tem uma vantagem também muito legal. Quando você é iniciante, você é uma folha em branco, então você não tem, às vezes, certas manias, certos vícios que muitas pessoas acabam criando ao longo da vida. Então, você pode ser a pessoa mais iniciante, você pode estar praticando há um ano e acabou de se formar como professor de yoga, ter 18 aninhos, nunca ter trabalhado na vida, mas mesmo assim é legal porque você já tem a vivência, é legal porque você já tem experiência como aluno e é legal porque você vai criar a sua profissão a partir daí do zero. Você não vai ter comparativo, você não vai ter amarras que muitas vezes tem. Pensa que um iniciante é como se fosse uma criança, um bebê. O bebê, quando ele tá começando a andar, ele não vai pensar, eu não vou dar o primeiro passo, senão eu vou cair e vou me machucar. Não, ele vai lá e anda, cai uma vez, cai duas, cai três. Você fez isso, mas é que você não lembra. Agora, quando a gente cresce, a gente já tem um pouco mais de receio. Então, você passou dos 30, como é o meu caso, você vai começar mais de 30 anos, você vai começar, por exemplo, a andar de patins, né? Eu já andei de patins, mas vou pegar uma coisa que eu nunca fiz, skate, né? Então, eu vou começar a andar de skate. Com certeza, eu vou ter muito mais receio, muito mais medo de subir no skate do que uma criança quando começou a andar. Porque eu tenho mais de 30 anos, eu já tenho histórias de pessoas que caíram e se machucaram, quebraram e machucaram e operaram várias vezes os joelhos. Já tenho casos de pessoas que ficaram depois, quebraram a perna. Enfim, eu já tenho vários casos, então aquilo quando eu subir vai dar medo, vai dar receio, né? Então, agora uma criancinha não. Então, quando você já é professor mais experiente e às vezes passa por alguma situação, mesmo assim você pode ter um certo receio, mas você vai ter bagagem para lidar com aquilo. Agora, quando você é iniciante, você só tem que pensar o seguinte, você vai fazer. É lógico, tem que pensar, elaborar suas aulas, mas o seu foco é fazer acontecer, é fazer o negócio rodar, é iniciar. E como é que você inicia? Fazendo. Então, essa é a diferença. E tem essas vantagens aí de você ser um iniciante, então, de você começar do zero, começar a criar a sua própria imagem, a sua própria referência, o seu próprio jeito de ministrar suas aulas e a cara dos seus alunos, tá? Então, então tem vários benefícios em você ser iniciante. Não pense que você ser iniciante, você não pode oferecer as suas aulas para outras pessoas, oferecer suas aulas para os alunos, né? Mas aquele aluno já fez aula no passado com fulano, então eu não vou oferecer aula para ele, porque vai que, né, ele não aceita, ele tem uma referência de um professor que já fazia aula há muito tempo com ele e tal. Mas ele tá fazendo aula com essa pessoa agora? Não tá. Se ele estivesse fazendo aula com aquela pessoa,
Aí sim você, logicamente, por uma questão de ética, são dois valores que permeiam tudo que eu digo, e esses valores, eles estão presentes inclusive no meu curso, que é ética e responsabilidade profissional. Então, se a pessoa está lá fazendo aula com alguém, você não vai lá abordar aquela pessoa, né, até porque, né, somos praticantes, a gente entende a lei do karma e dharma, né, karma não é bom e ruim, é ação e reação, então você tendo uma ação, você pode ter uma reação lá na frente com isso. Você pode até conseguir o aluno agora, mas lá na frente, né, não sabe o que vai acontecer. E a gente não tá falando nem reencarnação nem nada disso, tá falando que aqui e agora, né? Então, a karma é ação e reação. Enfim. E então, você pode sim abordar aquela pessoa, porque você tem o seu jeito. E se a pessoa aceitar, ela vai aceitar porque ela criou rapport com você, ela criou conexão com você. E tem uma série de coisas interessantes que podem acontecer. Eu vou dar alguns exemplos só para fazer as conexões. Logo quando eu saí de uma empresa grande que eu trabalhava, como recursos humanos, o que aconteceu, e eu me formei como instrutora, enfim, como professora de yoga, e logo depois de um tempo eu saí dessa empresa, né? E foi muito falado na empresa sobre a minha saída, o meu diretor anunciou antes de eu sair para a equipe toda de RH, que não era uma equipe pequena, era uma equipe bem grande. E eu lembro que quando eu saí, teve uma pessoa que me abordou e falou assim, Paty, como é que eu me formo como professora de yoga? Porque eu acho muito legal essa mudança que você está fazendo e tal. Ela nem fazia nem ideia do que era, mas ela achou muito bacana essa mudança de ter liberdade, enfim. No final das contas, ela acabou não fazendo a mudança porque ela queria um outro rumo de vida, ela queria estabilidade financeira, estabilidade emocional, estabilidade de estar no emprego. Que ela queria casar, que ela queria ter filho, e ela acreditava que isso era possível somente se ela estivesse dentro de uma empresa. Isso é questão de paradigma, mas eu acredito que são escolhas e escolhas não se discutem, né? Cada um tem a sua escolha, então, mas eu achei interessante de como ela queria, porque ela criou conexão comigo, né? Então, isso aconteceu com outras situações, por exemplo, tive uma colega, ex-colega de profissão, de RH, que hoje ainda estou em RH, que ela também, quando ela quis fazer aulas, ela me chamou porque ela queria conexão comigo. Mas eu era instrutora novinha, mesmo assim ela quis fazer aula comigo. Por quê? Ela me viu como uma autoridade, porque ela viu que eu praticava, às vezes coisas simples, como estar fazendo a ginástica laboral ali de 2 minutos na empresa, e eu tinha mais flexibilidade, aquilo já chamou atenção, e aí ela me escolheu, porque ela tinha conexão comigo. Então, mesmo que você for iniciante, se você vivenciar e realmente amar o que você está fazendo, que geralmente quem é professor de yoga ama o que faz, né? Tá fazendo por amor, por profissão, por missão, e aí você fala com um brilho nos olhos, o que vai acontecer vai ser que as pessoas vão se empolgar com isso. E elas vão criar conexão com você. Não com aquele professor que às vezes tem lá 300 mil, 500 mil, 1 milhão de seguidores e tá na moda, ou aquele tipo de yoga que tá mais na moda, enfim, porque algum famoso fez. O que vai acontecer vai ser que ele vai criar conexão com você, porque você despertou aquela curiosidade, você despertou a vontade dele de fazer. Então, por mais que você seja iniciante, ele vai criar conexão com você, ele vai querer fazer com você, né? Então, não tem problema você ser iniciante, você pode sim ministrar aula e as pessoas vão querer fazer aula com você, porque você tem os seus diferenciais, você tem essa criação de rapport. Vou dar alguns outros exemplos que não, só pra falar, e essa minha colega de profissão, ela foi minha aluna personal, inclusive, né? Então, já que a gente tem aqui, é falar de aula personal. Também tiveram algumas outras conexões interessantes que foram feitas. Eu vou dar alguns outros exemplos também. Tinha uma outra colega de profissão que ela conseguia chamar a atenção de muitas pessoas. E ela não tinha acabado de se formar. Mas o que acontecia? Ela é mineira, então tem um sotaque super gostoso, eu amo sotaques. E ela chegava a pessoa, isso aqui é muito bom, vem fazer assim, vem tal, não sei o que, assina aqui o cheque, é tanto. Cara, a pessoa fechava. A pessoa fechava com ela. Por quê? Porque ela falava a verdade, sem hesitar, totalmente segura do que ela era capaz, e ela é capaz de muita coisa ainda, enfim. Ela ainda tá nessa área, ela ainda ministra aulas. E ela super segura de si, foi lá e fez. Inclusive foi case na época, porque ela matriculava um monte de gente, porque ela tem segurança e ela falava e pronto, não hesitava, não tinha receio, porque ela tinha certeza que aquilo ia fazer bem pra pessoa. Então esse era um outro case. E tem um outro case também,
de que uma pessoa também que ele ficava nessa questão de você trazer alunos, né? Ele estava com foco de realmente prospectar alunos, e muitos fechavam com ele. E por quê? Porque ele criava muito rapport com as pessoas. Porque ele é super jovem, descolado e ama surfar, né? Então ele tem um jeito muito dele, muito tranquilão. E aí ele chegava lá, conversava com as pessoas e ele fechava o aluno. Além de fechar o aluno, ele ainda marcava um rolê, uma viagem com aquele aluno para surfar. Então, mas por quê? O cara queria saber se ele tinha se formado há um mês? Não, o cara queria saber que o cara era bom, ele falava que aquilo ia fazer bem para ele e ele conseguia despertar essa conexão. Então, todo aluno que tinha aquele estilo de gostar de viajar, com qualidade de vida, que surfar, tal, principalmente homens, se conectavam com ele e fechavam com ele. E ele também foi um case de trazer alunos, porque era conexão. Ele tinha uma mega experiência? Não, ele tinha acabado de se formar. Mas ele vivenciava aquilo e falava com brilho nos olhos, que é o mais importante. Ele criava essa conexão com as pessoas. E aí, isso fez a diferença. Então, não importa se você é iniciante, se você realmente fazer aquilo com brilho nos olhos, falar para as pessoas com brilho nos olhos sobre as suas aulas, não estou dizendo você vender que você é o máximo, não, é diferente. Mas você vender quais são os benefícios que a prática vai trazer na vida daquela pessoa, tá? Mas é filosofia de vida, é errado falar sobre isso? Não, não é errado. Porque, genuinamente, você vai trazer algo positivo na vida daquela pessoa. Genuinamente, você vai conseguir fazer com que ela administre a ansiedade. Você vai fazer com que ela tenha mais qualidade de vida, mais minutos, dias, quem sabe, anos de vida pela prática. A pessoa vai aprender a respirar melhor, provavelmente ela vai dormir melhor, provavelmente ela vai ter mais energia e disposição no dia dela de trabalho, provavelmente o humor dela vai melhorar, então ela vai ter menos discussões com as pessoas próximas a ela. Muito provavelmente também ela vai sentir muito mais bem-estar, porque vai reduzir a questão das dores nas costas, dores de coluna, que muitas vezes a pessoa ficava muito tempo sentada e não se alongava. Pode acontecer também dela conseguir fortalecer mais o corpo com algumas técnicas musculares, e também ela vai sentir mais disposição com isso, vai sentir menos cansaço. E eu tô falando coisas muito sutis, tá? Fora o que a gente vai falar de ganho de concentração, de ganho de consciência da vida, de ganho de realização de coisas, de metas, enfim. Tem uma série de coisas que podem acontecer com ela, e isso não é errado você falar, desde o primeiro momento, né? É lógico, logo quando você é iniciante, você pode ter um pouco mais de receio, mas tenha certeza que aquilo que você tem é muito importante, é muito valioso. Logo de cara, quando eu me formei, porque antes de eu me formar oficialmente, eu já ministrava aulas como estágio, mas eu assumi logo de cara 3 personals, né? Inclusive, quando eu estava ainda trabalhando em empresa, quando eu estava ainda trabalhando na Natura, eu fiz um acordo com o meu diretor de poder trabalhar à distância, com horário mais flexível em alguns dias, para assumir esses alunos personalizados. Então, logo de cara, eu peguei um casal, eles faziam aulas juntos, e eu peguei também um outro dono de uma grande rede de lojas, uma grande marca, na verdade, de artigos esportivos, se eu falar o nome todo mundo conhece. E ele estava começando ainda nessa área, né? Ele estava abrindo a marca dele. Enfim, foram esses 3 personas logo no começo. Eu super me preparei para ministrar essas aulas, porque eu fiz anamnese, fiz todo o acompanhamento, aquele passo a passo que eu falo no curso. E aí foi muito legal, mas logo de cara você já tem menos experiência? Tem. Eu tive um pouco mais de receio por ter menos experiência. Vou te falar que sim, e eu vou te contar que se em algum momento você pegar um projeto novo na sua vida, independente da área, e você não sentir um frio na barriga, tem alguma coisa errada, ou com o projeto com você. Aquilo não estar te desafiando o suficiente. Se você não sente isso, não vai sentir isso todo momento, tá? Mas se você não sentir isso em nenhum momento da sua vida, não tem desafio, significa que alguma coisa ali tem que mudar. É como o seu aluno. Todos os dias tem que colocar ali um desafio a mais na aula dele, né? Para que ele sinta que está evoluindo, para que ele realmente evolua. Agora,
quando você não faz isso com o aluno, você também deve fazer isso com você, na sua vida. Colocar sempre algumas metas, algumas coisas para você continuar evoluindo constantemente, inclusive na sua prática diária, né? Então, mesmo sendo iniciante, você pode sim fazer esse processo de transmitir esse conhecimento de uma maneira muito mais eficaz para os alunos, porque você já vivencia isso como aluno ou como aluna, tá? E por que você não deve? Tem não vou dizer erro, mas tem a ver um pouco mais com insegurança. Por que você não deve ter receio de ministrar uma aula, né? Eu acredito que assim, tem algumas exceções, já vou falar logo de cada exceções. Por exemplo, se você pega uma situação que você tem dúvida do que pode ser ministrado para aquele aluno, vamos pegar alguns exemplos, uma gestante, né? Ou você pega um caso muito específico de alguém que tem intestino irritável, ou crises de dor de cabeça, ou hérnia na região do pescoço, tá? Se você não sabe o que fazer, sempre a orientação é que ele passe no médico e você realmente pode mandar algo por escrito para que esse médico, né, você diga quais são as técnicas que você pode fazer, pode até desenhar invertido, enfim, pode desenhar os bonequinhos ou pegar umas fotos e colocar e mandar para essa pessoa para que o médico dela avalie o que ela pode fazer e o que não, tá? Ou que você tenha algum médico de referência que você possa consultar esse médico e ele possa te orientar. Então, porque tem algumas coisas, então se você tem dúvida, né, e é um caso específico, não por insegurança porque a pessoa é famosa, nada disso, mas é por uma questão de saúde, uma questão que às vezes é uma limitação que a pessoa tenha, é legal você não ir de maneira tão avançada e realmente pedir para a pessoa consultar o médico, que é uma segurança para você e uma segurança para ela, tá? Então, por exemplo, uma gestante não pode fazer contrações abdominais, né? Porque será, né? Contrações, né? Você que incentiva a pessoa ali, você pode proporcionar ali um parto antecipado ali, enfim. Então tem algumas coisas que devem ser evitadas, e aí nesses casos você precisa dessas orientações, tá? Então, ainda mais quanto mais iniciante você é, mais você não tem esse conhecimento, e aí você precisa buscar. Não é que você vai ter que rejeitar, mas você vai falar, olha, para esse tipo de atuação eu preciso que você passe no médico. Até você vai mostrar que você é muito mais profissional. Lembra? Ética e responsabilidade profissional em primeiro lugar, né? Esses pontos eles devem permear a sua vida, eles devem permear tudo que você faz. Então, se você não tem certeza, não siga, né? Peça para ele passar com o médico. E aí, depois que você tiver as orientações do médico que ele pode fazer o que não pode, até pode pegar o telefone do médico, enfim, conversa. Aí você realmente dá início ao seu programa de aulas com aquela pessoa, tá? Porque o seu objetivo é realmente ajudar a pessoa, não é só ganhar dinheiro com aulas, enfim. E aí, o que você não deve fazer esse pequeno parênteses, que se tornou um grande parênteses, é o seguinte. O que eu vi muitas pessoas fazerem, inclusive eu vou contar a história de que eu fiz isso também, foi que às vezes pela insegurança você rejeita aluno. Não é insegurança de saúde, porque fala, putz, esse cara aqui é muito fortão, ele é, sei lá, campeão de jiu-jitsu. Então eu não posso pegar esse cara pra ministrar aula pra ele, porque tem que ser alguém com mais experiência. E o cara veio pra você. Aí o que acontece? O cara, ele tá vindo pra você porque ele quer fazer aula com você, porque ele se identificou com você. E aí você pega esse cara e passa pra outra pessoa, pode ser que o cara não queira fazer aula com aquela outra pessoa, por mais que você acredite que aquela pessoa tem mais experiência, entendeu? E aí o que pode acontecer? O cara pode não fazer aula nem com você, nem com ele, né? Com a pessoa que você indicou. Então, pensa nessa questão. Se a pessoa veio até você, é porque ela quer fazer aula com você. Ou se você foi até ela e ela aceitou fazer aula com você, é porque ela quer fazer aula com você. É porque ela, de alguma maneira, ela se identificou com você. Uma vez, não me orgulho disso, mas eu também, né, como todo mundo, né, sou humana, então tenho meus erros e acertos. Uma pessoa que, inclusive, já foi instrutora, já foi colega de profissão, me chamou, que eu tinha uma proximidade com ela, né, não que ela seja... a gente não se formou juntos, mas nós nos conhecemos. E ela me chamou pedindo aula personalizada. E na época eu falei, putz, eu vou ministrar aula para outra pessoa que já foi instrutora, inclusive mais antiga que eu. E aí eu fiquei com receio de não saber o suficiente do que transmitir para aquela pessoa. E eu sabia, enfim.
Mas eu fiquei com aquele receio. E, enfim, deixa eu só ajustar aqui a câmera que tá um pouco mais torta e pronto. E aí fiquei com receio de ministrar, achei que talvez minha aula não fosse tão boa o suficiente para aquela pessoa. E indiquei outra. Indiquei outra que eu acreditava que tivesse mais experiência que eu. E quando eu indiquei essa outra pessoa, e aí eu lembro que na época um colega falou pra mim, falou, putz, mas ela queria fazer aula com você, cara. Eu não queria fazer aula com outra pessoa. Aí eu falei, putz. Aí eu fui conversar com essa pessoa, fui lá, bati um papo e tal. Ela falou que ela realmente não queria fazer aula com essa outra pessoa, ela queria fazer aula comigo, porque ela se identificava comigo. E aí eu fui conversar com ela, foi tomar um café, enfim, e acabou depois a agenda não funcionando. Mas você percebe que eu perdi a oportunidade de ministrar aula para uma pessoa? Inclusive ministrar uma aula mais poderosa, que uma aula mais avançada, que eu sei como ministrar. E eu, por um receio bobo, porque eu achava que eu era inexperiente para ministrar aula para uma pessoa, eu perdia aquele aluno, aquela aluna. Enfim, então isso pode acontecer com qualquer pessoa. Agora, logo dos primeiros personagens que foi aquele dono daquela marca, ele também é faixa preta de Jiu. Eu não tive receio de ministrar aula para ele. E ministrei. E o cara hoje é um dos caras mais famosos, se você pensar em principalmente artes marciais. Não porque ele ser campeão, mas por ele ter uma marca que realmente faz kimonos, faz muitas coisas. E eu não tive receio de ministrar e de falar, inclusive, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tá, não sei o que, papapá. E sempre fui. Então, porque ele queria fazer aula comigo, ele se identificou comigo, e aí eu fui ministrar aula pra ele. Então, não tem esse receio, tá? E então, não tem, evite essa alternativa de você... Eu vejo muitas pessoas fazendo isso hoje em dia, tá? De você vender outras pessoas, né? Porque você acha que aquelas pessoas são muito melhores que você em muitas coisas. Pode ser até que sejam mesmo, mas você pode até divulgar alguma coisa de outra pessoa, né? Curso, evento, aula, mas não deixa de se divulgar. Não deixa de se falar. Porque se eu entro num canal no Instagram daquela pessoa, eu quero ver aquela pessoa. Se eu quisesse ver outra pessoa, eu entraria no canal da outra pessoa. Então, se você só divulga coisas de outras pessoas e não divulga os seus projetos, você vai perder aquela pessoa. Ou aquela pessoa vai começar a seguir aquela pessoa que você está divulgando e vai parar de seguir você. Então, é importante que você também fale sobre você. Você pode divulgar outros cursos, mas fale sobre você. Se divulgue. Mas eu sou muito iniciante. Não importa, você já conhece, você já tem todas as ferramentas nas suas mãos. Você já é aluno. E, sim, logo de cara, né, que eu coloquei o tema da live é professor de yoga, né? Iniciante versus ganhar dinheiro. Sim, minha orientação é que você, logo de cara, como professor, já comece ganhando dinheiro. Já comece, sim, você ganhando dinheiro. Porque o que acontece? Se você começar iniciante, falar assim, eu sou muito iniciante, então eu vou cobrar pouco. E começar cobrando pouco, e começar a crescer a sua quantidade de alunos, o que vai acontecer é você vai ter um monte de alunos que pagam pouco. E a gente sabe, né? Lei de ação e reação, a lei de atração. Se você começar a ter muito aluno que paga pouco, você vai atrair muitos alunos que também pagam pouco, porque eles vão trazer amigos que pagam pouco, vão trazer pessoas que pagam pouco. Enfim, o que vai acontecer vai ser essa sintonia e vai ser mais difícil você mudar esse cenário logo de cara. Agora, se logo de cara você já se posiciona como alguém que vai mudar a vida da pessoa, que vai focar em aulas de yoga personalizadas, que vai cobrar o valor devido pelas suas aulas, você vai começar a atrair pessoas também que querem e que valorizam realmente a filosofia, que valorizam a sua aula, que valorizam a sua prática. Então, o que vai acontecer vai ser que você sim vai começar a receber mais, vai atrair mais pessoas que querem e valorizam pagar mais. Então, isso que é legal. É importante você, logo de cara, focar a atenção para que você comece a ganhar bem desde o começo, porque você é capaz. Você tem a formação. Se você estudou ali, no mínimo, 1 ano ou mais, às vezes, para você conseguir se formar como instrutor, e aí você vivenciou tudo aquilo, sabe? Entendeu como aluno, como acontecer e começou a ministrar aulas, você já não é tão iniciante, porque você já vivenciou. Né? E por você não ser tão iniciante, você pode sim cobrar o valor devido, o valor que merece.
o valor necessário, inclusive, principalmente se você é iniciante. Quem é iniciante vai precisar estudar mais, vai precisar treinar mais, vai precisar vivenciar mais, investir mais em conhecimento. Não, quem não seja iniciante não deve fazer isso, tá? Porque mesmo que você não seja que você seja um instrutor experiente, você precisa continuar evoluindo na sua prática, evoluindo, leitura de livros, fazer cursos, fazer coisas que vão angariar e vão agregar nas suas aulas também. Então, mas quem é iniciante precisa muito investir. Investir dinheiro em praticar, em fazer vivências, praticar com professores diferentes, ler muito e conseguir se profissionalizar cada vez mais. Então, para que você tenha dinheiro e consiga dar continuidade à sua formação, né, à sua capacitação, é necessário sim que você ganhe bem desde o começo, né? Principalmente se você fizer a migração que eu fiz, que eu trabalhava numa empresa, num cargo de coordenação, né, numa área que eu amava, mas achei com algo mais propósito, e logo de cara eu pensei, vou guardar uma grana, né, porque é nova profissão, iniciante, então é necessário que eu tenha realmente tenho os pés no chão, que pode ser que eu ganhe menos, mas logo de cara eu foquei em ganhar no mínimo igual eu ganhava em empresa, e eu consegui. Mas consegui por quê? Eu ia lá, ralava e foquei em aula personal e cobrei o valor devido. Eu não duvidei em nenhum momento dessa minha capacidade de cobrar no mínimo. Então, essas minhas primeiras aulas, isso já há 10 anos, eu cobrava essas aulas personais há 10 anos já R$150. No mínimo, as primeiras aulas. Uma pessoa, tá? 2 pessoas era mais caro. Por quê, né? Porque não é porque é o seu valor por hora. Não, mas são 2 pessoas que você está tendo no acompanhamento. São 2 pessoas que você tem ali que vão pensar na aula para 2 pessoas diferentes. Então, eu nunca fui menos que isso. E aí, conforme eu fui ganhando mais tempo, e conforme também você entende que tudo vai aumentando de valor, e eu fui especializando mais, eu fui aumentando os valores, né, das aulas até chegar, conforme eu já falei pra vocês, que eu já cheguei a cobrar R$350 por aula, por hora, né? Então, esse valor foi porque realmente é o valor devido. E também tem alguns casos de consultoria, né, que é um trabalho diferente, que eu cobro até mais que isso, porque realmente é o valor que eu vou agregar para as pessoas. Ah, mas não é a sua hora, é todo investimento que você já fez da vida em você, para que você conseguisse resolver a pessoa, atender a pessoa, ou ministrar aquela aula em 1 hora. Não é o seu valor dessa hora, não, é todo o conhecimento. Quanto você já investiu em curso, quanto você já investiu em preparo, em aulas, em até faculdades, porque sim, não é necessário você ter faculdade para você ser professor de yoga, mas quando você tem, você pode agregar várias coisas que você aprendeu na sua aula, né? Não que você vai ensinar, sei lá, um cálculo na sua aula, nem vou ensinar a pessoa a fazer folha de pagamento na aula, mas muitas coisas de aprendizado, de vivência, de vida, você pode sim colocar no seu dia a dia, colocar na aula, né? Então, você usa tudo aquilo como conhecimento. Então, não é só o valor da sua hora, é o valor de tudo que você já investiu em você, para que você pudesse estar ali de maneira completa para atender aquela pessoa, para conseguir ministrar a melhor aula, a melhor consultoria, enfim, o que você está fazendo naquele momento, tá? Então, sim, professor de yoga iniciante deve começar a ganhar dinheiro, porque você já tem experiência como aluno, então você não é uma pessoa zerada, não é um papel em branco, tá? Então você sim já deve começar a ganhar o valor devido para desde o começo você já fazer isso e não ter que depois lá na frente ter que ficar mudando e fazendo ajustes que vão ser muito mais complexos do que se você estivesse fazendo isso agora, tá? Então, esse é um tema bem interessante, espero que você tenha aproveitado essa live. E se você tiver dúvidas sobre esse tema ou sobre qualquer outro tema falando sobre viver de yoga personal, se você é professor ou professora de yoga iniciante ou mais experiente, me mande nas redes sociais, me coloque nos comentários. Eu vou sempre dar uma lida para responder todo mundo aqui. Pode ser por aqui, pode ser no YouTube, pode ser também no Face. E aí também temos um grupo no Telegram. Se você quiser fazer parte desse grupo no Telegram, me chama também que eu passo o link para você, que eu vou começar a colocar mais sacadas lá, ficar mais próximo ainda de vocês.
e continue me acompanhando por aqui para mais temas sobre como você pode viver de yoga personalizado. Mesmo se você for uma pessoa muito iniciante, iniciante como professor, porque iniciante na filosofia você não é, porque você já é aluno antes de ser professor. Então, um grande abraço, um ótimo dia para você e aproveite hoje para começar a fazer diferente e começar, mesmo que você for iniciante, a você ganhar e ser remunerado com a sua profissão que você tanto ama. Um grande abraço, ótimo dia!